Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje, eu vou falar do gráfico do movimento uniforme, tá legal? Vou falar dos gráficos do movimento uniforme e da velocidade relativa, tá bom, pessoal? Na aula passada, a gente falou do movimento uniforme, parte 1, a função horária dos espaços, o problema do encontro, tá bom? E na aula de hoje a gente vai falar da representação gráfica, estudar os gráficos do movimento, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer algumas questões básicas para você fixar. Bom, vamos lá. Título da aula: representação gráfica da velocidade escalar instantânea em função do tempo. Pessoal, na aula passada a gente falou que o movimento uniforme ele é caracterizado pelo fato de a velocidade da partícula se manter constante com o passar do tempo, ou seja, nesse tipo de movimento, a velocidade escalar da partícula, ela é constante e diferente de zero, né? Constante e diferente de zero. Ou seja, nesse tipo de movimento, pessoal, a partícula ela percorre distâncias iguais em tempos iguais. Outra coisa, eu estou falando de velocidade escalar média. A velocidade escalar média no movimento uniforme, ela é igual à velocidade escalar instantânea. Outro detalhe, pessoal, o movimento uniforme ele pode ser progressivo, né? Ou seja, a velocidade escalar é positiva, progressivo, assim como ele pode ser retrógrado, velocidade escalar negativa, tá bom? O movimento pode ser progressivo, velocidade positiva, ou ele pode ser retrógrado, velocidade escalar negativa. Bom, como a gente representa graficamente a velocidade em função do tempo? Observe esse gráfico. Pessoal, esse gráfico mostra para a gente que o movimento da partícula é progressivo e esse gráfico está informando que o tempo está passando, o tempo passa, mas a velocidade escalar da partícula se mantém constante, ou seja, o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos. O movimento aqui é progressivo, né? Esse segundo gráfico, ele mostra para a gente que o movimento é retrógrado. Aqui, ó. Né? A velocidade da partícula se mantém constante, mas ela é negativa, ou seja, o movimento é retrógrado, porque a partícula se movimenta em sentido contrário à orientação da trajetória. Então, o gráfico velocidade e tempo, ele é representado por uma reta paralela ao eixo dos tempos. Por quê? Porque a velocidade se mantém constante com o passar do tempo. O tempo está passando, mas a velocidade não muda, né? Já o gráfico espaço-tempo, ele é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos, né? Por que é uma reta inclinada? Pessoal, observe comigo, né? A equação horária que nos permite calcular a equação horária do movimento uniforme é S igual a sorvete, né? S igual a S0 mais VT. S igual a sorvete, né? S0 mais VT. Que é o S0, o espaço inicial da partícula. Quem é ver a velocidade escalar? Observe que essa equação, pessoal, é uma equação do primeiro grau. Né? Por que do primeiro grau? Pessoal, coloquei o espaço no eixo Y e o tempo no eixo X. Aí aqui eu tenho, Y é igual. O S0, o espaço inicial, é constante. Chama essa constante de B. A velocidade escalar da partícula também é constante. Vou chamar de A. E eu coloquei o tempo no eixo X. Olha lá, pessoal. Essa função, lá na matemática, ela é chamada de função afim. Né? E como a gente representa graficamente, pessoal, uma função afim, a função do primeiro grau, é uma reta, tá vendo? É uma reta aqui, ó. O espaço inicial está aqui, S0, ou seja, no instante t igual a zero, a partícula está na posição S0,
né? E a função é crescente, os espaços vai crescendo com o tempo. Ou seja, aqui, ó, nesse instante aqui, onde a reta corta o eixo dos tempos, cuidado, tá, pessoal? Ó, o espaço está crescendo com o passar do tempo. Passar do tempo, né? Aqui, ó. No instante t aqui, em que a reta corta o eixo dos tempos, a partícula está passando pela origem. Tá vendo? Aqui, pessoal, nesse instante, ó, nesse instante, onde a reta corta o eixo dos tempos, a partícula passa pela origem. Tá bom? Né? Passa pela origem. Tá bom? Beleza. Da mesma forma, nesse segundo gráfico, ó, vamos interpretar o gráfico. Nesse segundo gráfico, no instante zero aqui, ó, zero. O gráfico é uma reta, a gente já sabe por quê, porque a função do primeiro grau, a função é afim. Nesse segundo gráfico, a partícula sai da posição inicial S0. Aqui, ó. Quem é esse zero? O espaço inicial. Aí o espaço vai decrescendo com o tempo. O espaço vai decrescendo com o tempo. Tá vendo? Que é nesse instante aqui, ó. Nesse instante onde a reta corta o eixo dos tempos aqui, ó. A partícula passa pela origem de novo, né? Olha lá. A partícula passa pela origem. Ou seja, o espaço é zero. Ele está na origem dos espaços. Tá bom? A partícula passa pela origem. Pessoal, agora fica atento na hora da prova. O fato do gráfico ser representado por uma reta, o fato de a representação gráfica do espaço em função do tempo ser uma reta, não quer dizer que a trajetória seja retilínea, tá bom, pessoal? Ou seja, cuidado na prova. A forma do gráfico não indica a forma da trajetória, tá bom? Ó, a forma do gráfico não indica a forma da trajetória. Né? Trajetória. Ou seja, o fato de o gráfico espaço-tempo ser uma reta não quer dizer que a trajetória seja retilínea. A trajetória pode ser qualquer. Tá legal, pessoal? No primeiro gráfico, nesse gráfico aqui, número 1, a gente tem o movimento progressivo. Tá legal? Porque os espaços crescem com o tempo. E aqui no gráfico número 2, eu tenho um movimento retrógrado. Tá legal? Retrógrado. Por quê? Porque o espaço decresce com o passar do tempo. Tá bom, pessoal? Legal? Então, o movimento da partícula ele pode ser progressivo ou retrógrado. Progressivo quando os espaços crescem com o tempo, retrógrado quando o espaço decresce com o tempo. Outra coisa, o fato do gráfico ser representado por uma reta não quer dizer que a trajetória seja retilínea. Tá legal? Vamos lá. Bom, vamos analisar alguns casos agora bem básicos, tá, pessoal? Só para a gente se familiarizar com o tipo de movimento, com o movimento uniforme. Pô, diz assim, ó, um móvel realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo segundo a tabela. Bom, de acordo com a tabela, pessoal, observe, no instante 0, a partícula está na posição 20, ó, no instante 1, a partícula está na posição 17, no instante 2, a partícula está na posição 14, no instante 3, a partícula está na posição 11, no instante 4 está na posição... Pessoal, o que está acontecendo?
o espaço está decrescendo com o passar do tempo. Ó. Decresceu 3 metros, depois decresce 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. O espaço está decrescendo com o passar do tempo. Se o espaço decresce com o passar do tempo, o movimento é retrógrado. Então ele pede, classifique o movimento retrógrado. Né? Retrógrado, tá legal, pessoal? Por quê? Porque o espaço decresce com o tempo. Na letra B, ele pede, calcule a velocidade escalar do móvel. Nada demais. Bom, eu sei que velocidade escalar é o deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Tá legal? Pessoal, mas para eu calcular a velocidade escalar, eu preciso de 2 instantes do movimento. Né? Para eu calcular a velocidade escalar, eu preciso de 2 instantes do movimento. Eu posso calcular, por exemplo, entre os instantes 0 e 1. Ah, professor, eu poderia pegar entre os instantes 0 e 5 também. 2 e 3, 2 e 4 também. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Tá legal? Então, nada demais. Para eu calcular a velocidade escalar, eu preciso de 2 instantes do movimento. Então, vou calcular entre os instantes 0 e 1. Né? Mas como é que a gente calcula o ΔS da partícula? ΔS é o espaço final menos o inicial. O espaço final, 17. Menos o inicial, 20. Né? Dividido pelo intervalo de tempo, 1 segundo. Né? Então, a velocidade escalar da partícula, 17 menos 20, menos 3 dividido por 1. Menos 3 metros por segundo. Né? Tem coerência esse resultado? Tem, porque o movimento é retrógrado. Né? Depois, na letra C, olha o que ele pede. Qual é o espaço inicial do móvel? Ou seja, o espaço que ele ocupa no instante t igual a 0. Espaço inicial. Pessoal, no instante t igual a 0, ele está em que posição? 20. Então, o espaço inicial dele é 20. Né? Esse é o espaço inicial. Viu? Nada demais. Na letra D, ele pede escreva a função horária dos espaços. Bom, observe que o movimento é uniforme. Por quê? Porque a cada 1 segundo de movimento, a partícula se desloca 3 metros. 3 metros, 3 metros, 3 metros. Ou seja, ela percorre distâncias iguais em iguais intervalos de tempo. O movimento é uniforme. Se ele é uniforme, a função horária dos espaços é S igual a sorvete. Né? S igual a sorvete. Pronto. Então, vamos lá. S0. Quanto é que vale o S0? Espaço inicial, 20. Velocidade, menos 3. Mais vezes menos 3. Menos 3. Vezes t. Né? Pronto. S igual a 20 menos 3t. Na letra E, pessoal, né? Ele está me pedindo para esboçar o gráfico. Aí eu vou lá para outra página agora, tá? Vamos esboçar o gráfico. Vou fazer um desenho aqui para você. Vamos esboçar o gráfico. Espaço. Função do tempo. Esboço, né? Bom, vamos lá, vamos esboçar o gráfico. Espaço em função do tempo. Ó. O espaço está aqui em metros. E aqui está o tempo em segundo. Né? Bom, pessoal, de acordo com a tabela, no instante 0, o carro está em que posição? 20. Né? 20. Então, vamos lá. Ai, perdão. No instante 0, ele está na posição 20. Então, está aqui. Ó. O espaço inicial dele é 20. Não, o espaço inicial é 20.
O espaço vai decrescendo, 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 decrescendo com o passar do tempo, né? Então ficaria mais ou menos assim, pessoal. Ó, eu vou ter uma função decrescente. Ficaria uma reta assim. Sei que o gráfico é uma reta, ó. Função do primeiro grau, né? Bom, aí em que instante ele vai passar pela origem? Pessoal, se a gente voltar na tabela, olha só, no instante 0 ele está na posição 20, no instante 1, posição 17, no instante 2, 14, no instante 3, no instante 4 ele está na posição 8, não está decrescendo 3 metros a cada segundo? Ó, no instante 5 ele está na posição 5, então, pessoal, no instante 6 ele vai estar em que posição? 2, né? Mas ele está me perguntando em que a gente vai descobrir em que instante ele vai passar pela origem. Pessoal, quando ele passar pela origem, o S vale 0, né? Olha lá. Eu tenho a função horária, ó, S é igual a 20 menos 3TI. Né? No instante que ele passar pela origem, o S vale 0. Fica 0 é igual a 20 menos 3T. Menos 3T passa para o segundo membro. Mais 3T. Igual a 20. Quanto é que vale o T? Sobre 3 segundos. Viu? Então ele vai passar pela origem no instante 20 sobre 3 segundos. Quando ele passar pela origem, S é igual a 0, né? O espaço que ele ocupa na trajetória. Origem dos espaços, né, é S igual a 0, ou seja, quando ele estiver na posição 0 ao longo da trajetória. Viu? Nada demais. Esse é o gráfico. Bom, aí vamos ver agora questão número 6. Bom, na questão número 6, uma questão bem bacana também. Mas para a gente se familiarizar com as formulinhas, tá, pessoal? Ó, dois móveis A e B realizam movimentos uniformes em uma trajetória retilínea. Essa questão também tirei lá do Ramalho, né, do Ramalho Nicolau Toledo, né, do livro da Fundamentos da Física. Dois móveis A e B realizam movimentos uniformes em uma trajetória retilínea. E suas funções horárias são móvel A, SA, 15 mais 10T, ou seja, S igual a S0 mais VT aqui, ó. Espaço inicial do móvel A, velocidade vezes tempo, né? Móvel B, SB, olha lá, S igual a S0, espaço inicial 35, velocidade 5. No sistema internacional. Determine a distância entre os móveis no instante T igual a 0. Então, aqui eu vou fazer um desenho aqui, ó. Né? Aqui está a minha trajetória. Ambos estão se deslocando ao longo de uma trajetória. Pessoal, aqui no texto diz que a trajetória é retilínea, mas não tem problema não, tá? Eu considerei aqui uma trajetória qualquer, tá bom? Só para ilustrar. Mas ele diz que é retilíneo. Tá legal? Mas não vai modificar nada o nosso resultado. Então, vamos lá. Pensa comigo. O móvel A, ó, S igual a S0 mais VT. O móvel A está no espaço inicial 0. Ou, desculpa, 15. O móvel A está aqui, ó. Qual a posição inicial dele? 15. Né? Ele está se movimentando no sentido da trajetória. Porque o movimento dele é progressivo, a velocidade dele é 10. Né? Móvel B está na posição 35. Aqui, ó. S igual a S0. Qual é o espaço inicial do móvel B? 35. Qual a velocidade que ele desenvolve? 5 metros por segundo. Né? Pronto. Pessoal, então qual é a distância entre os móveis A e B no início, hein? No início. Qual é a distância entre A e B no início?
Poxa, pessoal. Se o A está na posição 15 e o B está na posição 35, a distância entre eles, 35 menos 15, quanto é que vai dar? 20 metros. Letra B. O instante que os móveis se encontram. Pessoal, agora entrou o problema do encontro. Né? É óbvio que o móvel A vai alcançar o B, porque o A é mais rápido. O A está se movimentando a 10 metros por segundo e o B 5 metros por segundo. Aí, de novo, o problema do encontro. Né? Vamos lá fazer aqui. Ó. No momento do encontro, pessoal, no encontro, eu tenho que SA, espaço ocupado pelo móvel A na trajetória, tem que ser igual a SB. Aí não vai dar para fazer aqui, eu vou pular para outra página. SA 15 mais 10T. No momento que eles se encontrarem, a posição do móvel A na trajetória coincide com a posição do móvel B. SA 15 mais 10T. SB 35 mais 5T. Né? Fazendo a manipulação da álgebra, mais 5T, passo para o primeiro mesmo, menos 5T. Então, vou ter 10T. Menos 5T. 35 menos 15. Né? Mais 15, passo para o segundo menos 15. 10T menos 5T vai dar 5T. 35 menos 15, 20. Né? Então, T 20 dividido por 5. 4 segundos. Viu? Depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Depois de 4 segundos de movimento. Tá legal? Na letra B ele pergunta os espaços dos móveis no instante do encontro. Né? Quando eles se encontrarem, na mesma posição. Então, para eu descobrir agora o espaço onde eles vão se encontrar, a posição do encontro, o que eu faço? Basta eu substituir t igual a 4 na função horária do móvel A ou do móvel B. Então, vou para o A. SA 15 mais 10T. SA 15 mais. Então, SA 15 mais. Pessoal, 10 vezes 4, 40, mais 15, 55 metros. Né? Eles vão se encontrar na posição 55. E na letra D, ele quer que a gente construa no mesmo gráfico, né? No mesmo diagrama, os espaços dos móveis A e B em função do tempo. Né? Ele quer que eu represente no mesmo gráfico o espaço em função do tempo. Vamos lá. Já sei que o gráfico é uma reta. Vou fazer o desenho. Né? E aqui, ó. Né? Agora, já sei que o gráfico é uma reta.
Eu vou representar aqui no mesmo gráfico, né? Isso aqui é a letra D. Nesse, por exemplo, móvel A, qual é o espaço inicial dele? 15, então ele saiu daqui. Né? E o móvel B, qual é o espaço inicial? 35. Então ele saiu daqui. Né? De cima, mais ou menos. Bom, o movimento de ambos os automóveis é progressivo. Então vamos lá. Móvel A. Bate a reta daqui, ó. Observe que a reta dele está mais inclinada, porque a velocidade dele é maior, tá, pessoal? Móvel A. Móvel B. Tá aqui, né? Bom, eles vão se encontrar em que instante, então, aqui, ó? Se encontrar nesse instante aqui, ó. Deixa eu fazer aqui com a caneta agora, ó. O encontro vai ocorrer aqui, ó. Nesse instante, em que posição? Em que posição ocorrerá o encontro? Posição 55. Né? Móvel B está aqui. Móvel A está aqui. Em que instante ocorrerá o encontro? Só um esboço, tá, pessoal? Aqui no instante 4 segundos. Viu? Esse seria o gráfico. Tá legal, pessoal? Nada demais. Só para a gente treinar, tá? O gráfico espaço-tempo é uma reta, porque a função é do primeiro grau. Tá legal? Bom, aí vamos ver a questão 7 e 8. Depois a gente fala de velocidade relativa. Tá bom? Para a gente finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, olha a questão 7. Vamos interpretar o gráfico. Ó, a forma do gráfico não indica a forma da trajetória. Olha o que ele diz. O gráfico abaixo indica, né, a posição em função do tempo para um automóvel em movimento no trecho retilíneo de uma rodovia. Aí ele botou. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel está em repouso no instante 1, possui velocidade nula. Bom, vamos ver. Bom, vamos analisar o gráfico. Olha aqui, ó. Primeiro, o móvel ele está na posição inicial menos 2. Perdão, pessoal, aqui o espaço está em quilômetro. Aqui, ó. O móvel ele está na posição inicial menos 2. Vou fazer o desenho aqui. De acordo com o gráfico, no instante 0, o móvel está na posição menos 2. Aí, pessoal, olha só, o espaço vai crescendo, 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 crescendo. No instante 1 aqui, ó, lembra que eu falei? Né? Quando a reta cortar o eixo dos tempos, aqui ó, no instante 1 minuto, ele está passando pela origem. 1 minuto depois, ele está passando pela origem, porque o tempo está em minuto, tá, pessoal? Está na origem. Aí vai ele, no instante 3 minutos, ele está no quilômetro 4. Porque ele está aqui. Está no quilômetro 4. Quando ele chega aqui, pessoal, no quilômetro 4, cuidado agora, entre os instantes 3 minutos e 8 minutos, olha o que acontece com o móvel, ele ficou parado. Ele ficou parado no quilômetro 4. Ou seja, o tempo está passando, mas ele ficou parado no quilômetro 4, ele não se movimentou. E depois, pessoal, ele voltou. Aí, entre os instantes 8 minutos e 10 minutos, ele começou a voltar.
voltou para a origem, tá vendo? Aí aqui ele começa a voltar, né? Bom, vamos ver o que ele está falando na questão. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel está em repouso no instante 1 minuto. Não, no instante 1 minuto ele não está em repouso, ele está passando pela origem, né? Ele está em repouso aqui, entre os instantes 3 e 8. Por quê? O tempo está passando, mas ele não muda de posição. Não muda de posição com o tempo. Então, ele está em repouso, ele está parado. Ele possui velocidade nula entre os instantes 3 e 8? Sim, entre os instantes 3 minutos e 8 minutos ele está parado. Sua velocidade é zero. Ele não se deslocou com o passar do tempo. Ele não está se movimentando. Sua velocidade é zero. Letra B. Aí depois ele botou, sofreu um deslocamento de 4 km entre 0 e 3 minutos. Deslocamento? Cuidado. Entre 0 e 3 minutos, ele sofreu um deslocamento de 4 metros? Não, pessoal, sabe por que deslocamento? Como é que a gente calcula o deslocamento escalar? Escalar, tá, pessoal? Deslocamento escalar é o espaço final menos o espaço inicial. Então, deslocamento escalar dele, espaço final, 4, menos o espaço inicial. Então, deslocamento escalar, menos vezes menos dá mais, 4 mais 2, 6. Então, o deslocamento escalar dele não é 4, é 6. Descreve um movimento progressivo entre 1 e 10, entre os instantes 1 minuto e 10 minutos? Não. Entre 1 e 3, o movimento é progressivo, os espaços crescem com o tempo. Mas entre 8 minutos e 10 minutos, o espaço decresce com o tempo. O movimento é retrógrado. Tem sua posição inicial coincidindo com a origem da trajetória? Não. O espaço inicial não coincide com a origem. O espaço inicial é menos 2 km. Tá legal? Viu? Então, a opção correta seria a letra B. Bacana? Bom, agora vamos analisar a questão 8. Na questão 8, ele me deu um gráfico, espaço-tempo. Olha lá. De acordo com o gráfico, o que eu percebo no gráfico? Vamos lá. Tá. Aqui, tempo está aqui, ó, segundos, e a posição está em metros. De acordo com o gráfico, no instante 0, o carro está na posição 60. 2 horas depois, ele está na posição 120. 4 horas depois, ele está na posição 180. No instante 6 horas, ele está na posição 240. No instante 8 horas, ele está na posição 300. Vamos lá. Bom, entre 0 e 2 horas, ele percorreu 60 km. Entre 2 e 4 horas, 2 horas depois, ele percorreu mais 60, está no quilômetro 120. Depois percorreu mais 60. Ou seja, pessoal, esse gráfico está me mostrando que a cada 2 horas, ele percorre 60 km. Ele botou o gráfico acima, expressa a função horária de um móvel numa trajetória retilínea, movimento uniforme. Com base no gráfico, julgo o item seguinte. A função horária do espaço é x igual a 60 mais 30t. Ó, a posição ele chamou de x. Bom, primeira coisa, o que o cara vai fazer? Bom, se o movimento é uniforme, eu tenho que a posição x, s, tanto faz, né? S igual a S0, espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Só que a posição, né? A posição, ela está variando ao longo do eixo x. Então, tem que x é igual. Quem é x0? O espaço inicial do móvel. Qual é o espaço inicial do móvel? 60. Mais velocidade do móvel. Pessoal, como é que a gente calcula a velocidade do móvel, hein? Para eu calcular a velocidade escalar média, eu preciso de 2 instantes do movimento. Então, vou calcular, por exemplo, entre os instantes 0 e 2 horas. Ó, no instante 0, o carrinho está em qual quilômetro? 60. No instante 2 horas, ele está em qual quilômetro? 120.
Então, ele saiu do quilômetro 60, foi até o quilômetro 120. Então, ele se deslocou 60 quilômetros. Velocidade de deslocamento. Se deslocou 60 quilômetros. No tempo de 2 horas. Isso vai ser igual a 30 km por hora. Então, TQS vai ser mais VT. Né? Mais VT. Então, a função horária do espaço é S igual a S0 mais VT, sim. Certo. Certo. Né? Está certo. Viu? Tranquilo, pessoal? Nada demais. Tá bom? Aí, pessoal, daqui a pouco a gente volta falando de velocidade relativa. Tá bom? Então, a gente vai parar aqui. Na volta, a gente fala de velocidade relativa.